Existe uma versão de você muito mais legal. Existe uma coisa em você chamada mente que tem um potencial fenomenal. Sério, e a sua percepção do resultado depende totalmente dos seus pensamentos. E dá para mudar isso. E dá para virar o jogo se você renovar a sua mente. Você não precisa continuar vítima das circunstâncias, apanhando das crises, apanhando dos problemas, ou ficando ansioso com as notícias de crise. Você pode viver acima dos problemas, acima da crise. Sabia que você pode prosperar na crise? Essa é a oferta de Deus, que a gente venha viver pelas leis do reino de Deus, pelas leis que Deus colocou, que são diferentes das leis daqui, desse sistema que a gente conhece. A única coisa que requer é você mudar os seus pensamentos. Não é difícil, mas requer persistência. Vale muito mais a pena. Afinal, não é nada gostoso você viver apanhando, não é mesmo? Afinal, viver apanhando das circunstâncias e nem saber o porquê não é nada bom, né? Está na hora de nós acabarmos com o vitimismo, está na hora de nós assumirmos a nossa responsabilidade, o nosso papel e acabar com todas as incertezas. Quando nós não renovamos a nossa mente, a nossa vida é que nem um ioiô, uma hora para cima, outra hora para baixo. Um dia você está feliz, animado, no outro dia você está desanimado, sem nem ter uma razão plausível para isso. Simplesmente desanima com as circunstâncias, com as ameaças. Aposto que você já se sentiu assim também, não sentiu? Eu já. E você sabe por que a maioria das pessoas vivem assim? Porque ainda andam nos velhos hábitos, na velha maneira de pensar, nos velhos paradigmas. O âmago da questão é a mente. Mudando os pensamentos, tudo muda. Se você renovar a mente, você fica mais feliz, você ganha mais dinheiro, você arruma namorada, você emagrece, tudo flui. É sério, mudando a mente, isso tudo muda. Olha o que Deus nos instrui em Colossenses 3:2. Eu vou ler aqui para você da Bíblia. Sim, delicie-se com todos os tesouros do reino celestial e encha seus pensamentos com as realidades celestiais e não com as distrações do reino natural. Se nós temos a chance de vencer em todas as batalhas, por que alguém iria querer perder? Provavelmente por falta de conhecimento. Só pode ser isso. Quando você precisa adquirir algum conhecimento em alguma área, geralmente as pessoas procuram alguém que seja especialista naquela área, que já mostrou evidências de realizações, de sucesso. Tipo, você confiaria ser submetido a uma cirurgia no cérebro com um astronauta? Não, ele é ótimo naquilo que ele faz, ele sabe tudo sobre o espaço, mas aposto que você não confiaria, porque não é a área dele. Eu acho que você iria preferir um neurocirurgião com experiência, não iria? E quando nós analisamos como vencer o caos, como vencer a situação problemática, ninguém melhor do que Jesus para nos instruir como vencer cada circunstância, porque foi assim que ele viveu. Olha só que legal, Jesus veio nos mostrar como que é o reino de Deus, como que é o reino dos céus. E nós achávamos que a gente só iria viver esse reino dos céus o dia que a gente morresse e fosse para o céu. Mas não, ele disse que é para agora, enquanto nós estivermos aqui no planeta. Mas para conseguir isso, a gente precisa renovar a nossa mente, parar de pensar na velha maneira de antes e deixar o poder de Deus fluir na gente. E esse poder, ele flui através da nossa fé. Você já provavelmente deve ter orado dezenas de vezes ou rezou uma oração assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é nos céus. Não orou? Só que Jesus disse que o reino já chegou, já aconteceu, ele já morreu naquela cruz, ele já venceu, ele já ressuscitou e ele já pegou o poder. E uma coisa que eu me perguntava é, se o reino está aqui, como que eu faço para alcançar esse poder de Jesus? Como que eu faço? O reino já chegou. E por que algumas pessoas ainda não estão reinando junto com o poder de Jesus?
por falta de conhecimento, por ter crenças limitantes, paradigmas, por não ter renovado a mente. Vou ler aqui para você um texto da Bíblia de Lucas 17, 20 e 21. Certa vez, os líderes religiosos judeus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não vem simplesmente obedecendo regras, princípios e ordenanças, ou esperando determinados sinais. O reino não é descoberto em um lugar ou em outro, pois o reino de Deus já está se expandindo dentro de algum de vocês. Isso foi traduzido do texto em aramaico. A implicação é que o reino de Deus é uma pessoa, Jesus Cristo. A realidade do reino de Deus aparece quando Jesus vive dentro de nós. Sabe o que isso significa? Significa que agora é para nós vivermos uma nova vida, não do jeito antigo de pensar. E essa nova vida não é o que a religiosidade prega. Não. Você já deve ter ouvido falar que para você obter as bênçãos, você tem que pagar de alguma maneira, com dízimos, ofertas ou com sacrifícios. Como se você pudesse comprar as bênçãos, mas não tem como você comprar. O preço é muito alto, é além do que nós humanos podemos pagar. Jesus já pagou, ele já pagou naquela cruz por todos os nossos pecados e por todas as maldições que entraram no planeta quando Adão entregou a administração do planeta para Satanás. Jesus pagou por cada item das maldições que entraram no planeta. Antes no planeta não existia doença, pobreza, falta, briga, ódio. Isso não existia. Isso entrou junto com a administração de Satanás. Só que agora, legalmente falando, as trevas não têm mais poder e autoridade sobre as pessoas que reinam aqui pelo poder de Deus. Mas se você não sabe, eles acabam usurpando aquilo que era seu. Deus disse que o povo dele perece por falta de conhecimento. Jesus disse assim: errais por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Bom, se Deus disse isso, então é verdade. Então, o que nós precisamos fazer para nós obtermos vitória? Para pararmos de dar tantas cabeçadas e saber com Jesus como fazer. A maneira nova de viver não é como os fariseus religiosos da época de Jesus ensinaram. Não. Não é para viver mais conforme o Velho Testamento, a velha aliança, a maneira entre comportamento. Nós precisamos enxergar as Escrituras conforme Jesus explicava. Ninguém melhor que a palavra para explicar a palavra, certo? Então, basicamente, o cerne nós precisamos aprender a reinar com Cristo. Você sabia que Jesus nos chama de reis e sacerdotes? Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Então nós temos que parar de brincar em serviço, parar de humanizar Deus. Nós precisamos aprender a respeitar e honrar a Deus por quem Ele é. A razão de tantas pessoas estarem com ansiedade e depressão é porque elas não têm conhecimento de quem elas são e qual é o propósito delas aqui no planeta. E principalmente por achar que as circunstâncias problemáticas que estão ali foi Deus que enviou para ensinar alguma lição. Isso é um erro grave. Sabe como que Deus ensina a cada um de nós? Pela palavra, pelas Escrituras. Exatamente como Jesus ensinava os discípulos dele. Você nunca viu Jesus quebrando a perna de um discípulo para ensinar uma lição. Ele ensina com amor, ele é a pessoa mais mansa e alegre que existe no universo. Ele não é nada parecido com a gente. Mas a interpretação das Escrituras virou um lance político e também, na época de Jesus, uma fonte de ganhar dinheiro. Esta é a razão por haver tantas igrejas, tantas denominações, tantas divisões pela interpretação das Escrituras. Mas como saber qual é a interpretação correta? Através da explicação de Jesus. Se você quiser saber como é o coração de Deus, como Deus é, olha para Jesus. Jesus é a exata expressão de Deus.
Vou ler aqui para você Hebreus 1, de 1 a 3, um trecho da Bíblia. Você sabia que ao longo de nossa história, Deus falou aos nossos ancestrais por meio de seus profetas e de muitas maneiras diferentes? A revelação que ele lhes deu foi apenas um fragmento de cada vez, construindo uma verdade sobre a outra. Mas para nós que vivemos nestes últimos dias, Deus agora nos fala abertamente na linguagem de um filho, o herdeiro designado de tudo, pois por meio dele, Deus criou o panorama de todas as coisas e de todos os tempos. O Filho é o esplendor deslumbrante do esplendor de Deus, a expressão exata da verdadeira natureza de Deus, sua imagem espelhada. Ele mantém o universo unido e o expande pelo grande poder de sua palavra falada. Ele realizou por nós a completa purificação dos pecados e em seguida sentou-se no mais alto trono à direita do majestoso Pai. E talvez você me pergunte, e Lu, e na vida cotidiana, o que isso significa? Significa que nós temos que andar agora por essa linguagem do Filho, exatamente aquilo que Jesus ensinava. Você sabia que existem duas leis aqui no planeta? A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus e a lei da morte e do pecado. E você pode viver por qualquer uma das duas. A escolha é sua, totalmente sua. Vou dar aqui uma explicação rápida do que significam essas duas leis, que está escrito lá em Romanos 8, 1 e 2. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, basicamente, é a lei da nova vida, da nova maneira de viver que Cristo conquistou para nós. Basicamente é viver pelo poder de Cristo, tendo vitórias, como se ele estivesse pessoalmente aqui na situação junto contigo. Já a lei do pecado e da morte é a lei do Velho Testamento, aquela lei que para Deus não vale mais, caducou, mas que muitas pessoas ainda vivem, que basicamente você fica escravizado a um sistema de faça isso, não faça aquilo, por mérito, por comportamento, por sacrifícios. A maioria vive assim, mas como é escolha, depende totalmente de cada um escolhe como quer viver. Agora, a maneira de Jesus, da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, é fascinante, porque é vitória em cima de vitória. É isso que nós precisamos aprender. Olha, era para nós sermos um exército de valentes, de pessoas que têm vitória em cada circunstância. Nós podemos ser pessoas que acreditam naquilo que Jesus fala e a gente pode reverter toda a situação. Agora, você nunca vai conseguir ter vitória se você não assumir a responsabilidade das suas escolhas. Daquilo que você vai pensar, daquilo que você vai falar, daquilo que você vai sentir emoção. Ninguém faz você ficar bravo. É uma escolha sua. Isso já estava lá dentro do seu coração. Você só colocou para fora. Quem colocou lá dentro foi você, fui eu, cada um com a sua escolha. Quando a pessoa culpa a Deus por cada situação que acontece, dizendo Deus permitiu ou Deus que trouxe essa situação, essa pessoa nunca vai ter vitória, porque ela não está assumindo que a escolha é dela. Ela está sempre esperando que um dia Deus vai depositar aquilo nela sem ela fazer nada. Eu dei muitas cabeçadas na vida e sofri muitas consequências, mesmo sem ter conhecimento. Deus quer que a gente venha filtrar os nossos pensamentos, pegar as rédeas dos nossos pensamentos, das nossas emoções e de tudo aquilo que a gente declara, para que a gente possa ter vitória. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai acabar ficando ansioso, depressivo, doente e ainda vai culpar a Deus por aquela situação. Isso é viver escravizado pela mente, sendo que você que deveria mudar o jogo. Eu vou estar mostrando aqui para você a velha maneira, o jeito velho e o jeito novo, para nós analisarmos e vermos no que nós precisamos mudar, cada um de nós, para obtermos vitória. No reino de Deus,
Deus é o rei e nós precisamos aprender a reinar junto com ele. Afinal de contas, somos nós que temos um corpo físico aqui no planeta e uma mente que pode ser brilhante e um espírito que tem contato com Deus, porque Deus é espírito. E é com a nossa mente que nós decidimos qual vai ser o resultado daquela situação problemática. Oh, é assim mesmo, que dó de mim. Ou você pode virar o jogo e falar, eu vou aprender a fazer isso certo. Jesus disse que é através da nossa fé no nosso coração que a gente obtém a vitória. Muitos de nós tínhamos a mania de tentar persuadir a Deus ou tentar mandar em Deus. Eu já fiz muito disso. Sabe, eu não sei se você já fez isso, mas eu fazia direto. Eu, quando ia orar, quando eu ia conversar com Deus, eu tinha uma lista de coisas que eu pedia para Ele, mas basicamente Ele já tinha me dado tudo, só que eu não percebia. Então eu pedia de novo e pedia de novo. Era como se eu estivesse tentando persuadir Deus a ser bom e fazer aquilo que Ele disse na palavra. Completamente inadequado, inapropriado e ineficaz. Analisa se quando você ora, você pede para Deus abençoar as pessoas. Você pede assim, Deus abençoe meu marido, abençoe minha esposa, abençoe meus filhos, abençoe, abençoe, abençoe. Eu fazia assim. Eu não tinha conhecimento de que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Todo tipo de bênção Ele já concedeu, Ele já disponibilizou. Só falta eu e você acreditarmos e agirmos para pegar essas bênçãos, que já estão até com o nosso nome, uma tagzinha. Ninguém vai pegar por você, a decisão é sua. Mas quando você não tem conhecimento, você apanha das circunstâncias. E eu não sabia que tem a ver com os pensamentos. Você já mandou Deus curar alguém? Eu já. Quando a pessoa estava doente, eu clamava a Deus e pedia, Deus, cura fulano, cura ciclano, ai Senhor, misericórdia. Só que Ele já levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. E pelo castigo que Ele levou, nós fomos curados. Está ali, disponível. Mas muitas pessoas não sabem disso e ficam pedindo, tentando persuadir Deus a curá-las, quando já está ali. Você só precisa pegar aquilo que te pertence. Se Deus falou que já curou e vem pensamentos dizendo que não foi curado, você sabe que você tem que escolher, né? Qual palavra você vai escolher? Quando você muda os seus pensamentos e a sua mente, você consegue mudar até o seu cérebro e o seu corpo. O seu cérebro, o seu corpo, as suas células. Assim como quando você está com medo, ansioso, depressivo, você produz substâncias que causam você ficar doente, que causam o seu sistema imunológico cair lá para o chão, você também pode produzir substâncias de alegria e de gratidão que curam o seu corpo. Você só precisa aprender a colocar isso em ação. Como? Na sua mente. Tudo isso tem a ver com os pensamentos. Agora, alguma vez você já pediu ou mandou Deus salvar alguém? Eu já. Eu ficava pedindo, Deus salva fulana, salva ciclano, sem perceber que eu não estava levando a sério que Jesus já morreu naquela cruz para salvar todos aqueles que quiserem. Sabe por que não tem como você persuadir a Deus? Porque partiu dele primeiro. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, seja salvo, tenha a vida eterna. Partiu dele primeiro. Então você não precisa pedir para ele fazer uma coisa que ele já fez. Sabia que existe um jeito da pessoa querer Deus? Mas eu já te digo, não é pedindo para Deus, não é orando pedindo para Deus fazer alguma coisa. Você quer saber como fazer isso? Eu te conto depois. Deus deixou claro que a intenção dele é nos salvar. E quando ele usa a palavra salvar, ele usa a palavra em grego que chama sozo, que significa bem-estar, cura, provisão, abundância,
proteção, fazer a pessoa ficar na plenitude completa, libertar, preservar. É isso que Deus está oferecendo para quem quiser crer nessa salvação que Ele providenciou. Ele realmente espera que você receba e usufrua de tudo que foi pago. Eu não sabia que era assim. Eu não sabia como que era para fazer a fé crescer no coração. Eu achava que fé era uma esperança. Eu queria muito alguma coisa. Não, não, não. A fé é uma substância que você produz dentro do seu cérebro, do seu corpo, do seu coração. A fé, ela começa como uma semente que você planta no seu coração e você rega falando e sentindo a emoção como se aquilo já tivesse acontecido. Você não fica com aquela emoção de falta, ai como eu queria tal coisa. Você sente como se você já tivesse recebido antes da manifestação. É uma certeza. Por isso que você agradece antes de ver a manifestação, porque lá no seu coração você sabe que você recebeu, porque Deus disse que é assim. Eu não conseguia receber a vitória porque eu não entendia o que era fé e eu não sabia que eu precisava ter parceria com Deus e que eu que precisaria agir com o meu corpo físico, com a minha mente e com o meu espírito. Eu precisaria concordar com Deus e agir baseado naquela declaração. Dito isto, nós temos que rever agora o que está incrustado na nossa mente, no nosso coração e começar a limpar, fazer a faxina, tirar as pedras, os espinhos do coração e começar a plantar a semente da palavra de Deus. Começa a falar igual Jesus. Eu faço um desafio para você. Começa a falar as coisas que vão dar certo, em vez de falar as ameaças que podem dar errado. Comece a plantar. Você vai perceber que essa semente, a semente da palavra de Deus, ela sempre funciona. Eu tenho certeza que você quer vencer na vida. Eu tenho certeza que você quer aprender a andar por essas leis do reino dos céus. Nós vamos estar aqui aprendendo dia após dia como virar o jogo, como aprender a reinar aqui com Cristo e obter a vitória que Ele conquistou para a gente lá naquela cruz. Jesus disse que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância, não em escassez. Se a nossa percepção do problema mudar, se a gente renovar a nossa mente, o resultado vai mudar. E a opção de Deus é incomparavelmente melhor. É incomparavelmente melhor você agir pelo poder de Deus do que você agir sozinho. Deus te ama de verdade, Ele quer te mostrar como viver agora no reino dos céus, aqui na terra. Exatamente aquilo que você orava. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como é lá nos céus. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável para você e para mim. Não perca o próximo vídeo que nós estaremos vendo os exercícios para como reinar aqui e ter vitória. Se você gostou, deixa um like, compartilhe esse vídeo com alguém que você se importa, se inscreva no canal, acione o sininho. Beijos, beijos e até o próximo vídeo.